Uma lição de João de Endor para os cariotes. A entrada em Jerusalém. Está chovendo e Pedro me parece o oposto de Enéas, porque em vez de carregar seu pai, ele tem o pequeno Jabez nos ombros, completamente coberto pelo grande manto de Pedro. A cabecinha do menino emerge acima da cabeça grisalha de Pedro, que com os braços do menino em volta do pescoço, brinca nas poças, rindo com vontade. Poderíamos ter sido poupados de tudo isto, resmunga o Iscariotes, irritado com a água que jorra do céu e salpica a lama nas suas roupas. Muitas coisas poderiam ser poupadas, responde João de Endor, olhando para o belo Judas com seu único olho bom, que acho que pode ver tão bem quanto dois. O que você quer dizer? Quero dizer que é inútil esperar que os elementos tenham consideração por nós, quando não os temos para com o nosso próximo, e sobre questões que são muito mais importantes do que algumas gotas de água ou um borrifo. Isso é verdade, mas gosto de estar arrumado e limpo quando vou para a cidade. Tenho muitos amigos lá e no alto. Então tome cuidado para não cair. Você está me provocando? Não, mas eu sou um velho professor e um velho aluno. Tenho aprendido desde que nasci. Aprendi primeiro a vegetar, depois observei a vida, depois conheci a amargura da vida. Pratiquei uma justiça inútil, a justiça do só homem, contra Deus e a sociedade. Deus me castigou com remorso, a sociedade com grilhões, então, afinal, fui vítima da justiça. Enfim, agora, aprendi, estou aprendendo a viver. Agora, como sou professor e aluno, você vai perceber que é natural que eu repita as aulas. Mas eu sou um apóstolo. E sou um pobre coitado, eu sei, e nunca deveria tomar a liberdade de te ensinar. Mas veja, você nunca sabe o que alguém pode se tornar. Achei que fosse morrer como um professor honesto e respeitado em Chipre, e me tornei um assassino e um condenado à prisão perpétua. Mas quando eu levantei uma faca para me vingar, e quando eu estava arrastando os grilhões que odiavam o universo, se alguém me dissesse que eu iria me tornar um discípulo do santo, eu teria duvidado se sua mente estava sã. E ainda estou aqui. Então, talvez eu possa dar uma boa lição também para você, um apóstolo, por causa da minha experiência, não por minha santidade, não sonharia com isso. Aquele romano estava certo ao chamá-lo de Diógenes. Claro, mas Diógenes estava procurando por um homem e não conseguiu encontrar um. Eu, mais sortudo do que ele, encontrei uma cobra onde pensei que houvesse uma mulher, e um adúltero onde pensei ter visto um homem amigo, mas depois de vagar por muitos anos, enlouquecendo com tal experiência, encontrei o homem, o santo. Não conheço outra sabedoria senão a de Israel. Se assim for, você já tem os meios para a salvação, mas agora você também tem a ciência, ou melhor, a sabedoria de Deus. É a mesma coisa. Oh não, é como um dia de neblina comparado a um dia de sol. Bem, você está ansioso para me ensinar? Não estou com vontade. Deixe-me falar. Certa vez eu falava com crianças. Elas eram distraídas, então falei com as sombras. Elas me amaldiçoaram. Depois para as galinhas. Eram melhores, muito melhores do que os 2 primeiros grupos. Agora falo comigo mesmo, pois ainda não posso falar com Deus. Por que você quer me impedir? Tenho apenas um olho. As minas arruinaram minha vida. Há anos sofro de problemas cardíacos. Pelo menos deixe minha mente ser frutífera. Jesus é Deus. Eu sei e acredito, mais do que você, porque eu revivi por meio de sua obra. Você não. Não importa o quão bom ele seja, ele ainda é Deus, e eu, um pobre coitado, não ouso tratá-lo com familiaridade como você o faz. Minha alma fala com ele, meus lábios não ousam, minha alma sim, e acho que ele a percebe, chorando de gratidão e amor arrependido. Isso é verdade, João, eu percebo sua alma. Jesus entra na conversa dos dois. Judas enrubesce de vergonha, o homem de Endor de alegria. Percebo a tua alma, isso é verdade, e percebo também o trabalho de sua mente. O que você disse está correto.
Quando você for formado em mim, sua experiência como professor e aluno diligente será de grande ajuda para você. Fale, fale, também consigo mesmo. Uma vez, mestre, não faz muito tempo, você me disse que é errado falar com o ego, comenta Judas insolentemente. É verdade, eu falei, mas isso era porque você estava reclamando com seu ego. Este homem não está resmungando, ele está meditando e com um bom propósito. Ele não está fazendo nada de errado. Em suma, estou enganado. Judas é agressivo. Não, o teu coração está impaciente, mas o tempo nem sempre pode ser bom. Os agricultores querem chuva. É caridade orar para que possa chover. Isso também é caridade. Mas veja, há um lindo arco-íris formando um arco de Atarote a Ramá. Já estamos além de Atarote. Ultrapassamos o grande vale triste, e aqui a região é cultivada e agradável sob o sol, que rompe as nuvens. Quando estivermos em Ramá, estaremos a 36 estádios de Jerusalém. Veremos a cidade santa novamente depois daquela colina, que é o lugar do horrível crime lascivo cometido pelos homens de Gibeá. Que coisa terrível é a concupiscência da carne, Judas. Judas não responde. Em vez disso, se demora pisando furiosamente nas poças. Qual é o problema com ele hoje? Pergunta Bartolomeu. Fica quieto para que Simão de Jonas não te ouça. Vamos evitar toda discussão. E não vamos incomodar Simão. Ele está tão feliz com seu filho. Sim, mestre, mas não está certo. Eu contarei a ele. Ele é jovem, Natanael. Você também era jovem. Sim, mas não deve faltar respeito por ti. Ele levanta a voz sem querer. Pedro corre para eles. O que se passa? Quem está faltando respeito? O novo discípulo? E ele olha para João de Andor, que se retirou discretamente quando percebeu que Jesus estava corrigindo o apóstolo e agora está falando com Tiago de Alfeu e Simão Zelote. Nem um pouco, ele é tão respeitoso quanto uma menina. Ah, bom, caso contrário, seu único olho estava em perigo. Então, deve ser o Judas. Escute, Simão, você não poderia se ocupar com seu amiguinho? Você o afastou de mim e agora quer ter uma conversa amigável que estou tendo com Natanael. Você não acha que quer fazer muitas coisas? Jesus sorri tão suavemente que Pedro fica inseguro sobre seus próprios pensamentos. Ele olha para Bartolomeu, que no entanto ergueu seu rosto aquilino e está esquadrinhando o céu. A suspeita de Pedro desaparece. A atenção de Pedro é completamente desviada pela aparição da cidade santa, que agora está próxima e é visível em toda a beleza das colinas, olivais, casas e, acima de tudo, do templo. Uma visão que sempre deve ter sido a fonte de emoção e orgulho para os israelitas. O sol quente de abril da Judéia logo secou as lajes da estrada consular. Poças de água desapareceram completamente. Os apóstolos arrumam-se à beira da estrada, baixam as túnicas que puxaram, lavam os pés enlameados num riacho claro, arrumam os cabelos e colocam os mantos. Jesus também faz isso. Eu vejo todos eles fazendo isso. A entrada em Jerusalém deve ter sido um assunto importante. Apresentar-se às paredes nestes dias de festa era como apresentar-se a um soberano. A cidade santa era a verdadeira rainha dos israelitas. Percebo isso este ano porque posso perceber as multidões e o seu comportamento na via consular. As procissões das várias famílias se formam aqui. As mulheres em um grupo, os homens em outro, as crianças em qualquer um deles, mas todos muito sérios e serenos ao mesmo tempo. Alguns dobram seus mantos velhos e puxam um novo de suas malas de viagem ou trocam as sandálias. Seu andar então se torna solene, já é hierático. Em cada grupo há um solista que dá o tom e os hinos, os gloriosos hinos antigos de Davi, são entoados. E as pessoas olham umas para as outras com mais amor, como se tivessem sido pacificadas com a visão da casa do Senhor, e olham para a Santa Casa, um enorme cubo de mármore, encimado por cúpulas douradas,
colocadas como uma pérola no centro do imponente recinto do templo. A procissão apostólica é formada da seguinte forma: Jesus e Pedro na frente, com o menino entre eles. Atrás deles, Simão, o Iscariotes e João. Depois André, que forçou João de Endor a ficar entre ele, e Tiago de Zebedeu. Na quarta fila, os 2 primos do Senhor e Mateus. Por último, Tomé, Filipe e Bartolomeu. É Jesus quem entoa em sua bela voz potente de barítono ligeiro, voz suave com vibrações tenoristas refinadas, e Judas Iscariotes, tenor puro, responde junto com João, com sua voz límpida, típica dos jovens. As 2 vozes de barítono dos primos de Jesus e a voz quase grave de Tomé, cuja voz de barítono é tão profunda que dificilmente pode ser classificada como tal. Os outros, que não têm vozes tão bonitas, seguem o coro dos virtuosos, cantando em voz baixa. Os salmos são os conhecidos, chamados salmos graduais. O pequeno Jabez, voz de anjo entre as vozes fortes dos homens, canta muito bem, provavelmente porque conhece o Salmo 121 melhor do que os outros. Como me alegrei quando me disseram: iremos à casa do Senhor. Seu rostinho, que há poucos dias estava tão triste, agora brilha de alegria. As paredes agora estão próximas. Aqui está o portão do peixe e as ruas superlotadas. Eles vão direto ao templo para fazer a primeira oração e então paz na paz do Getsemane. Então ceiam e descansam. O sábado no Getsemane. Jesus reconta alguns episódios da infância de sua mãe e explica os diferentes graus do poder do amor. O grupo passou a maior parte da manhã de sábado descansando seus corpos cansados e limpando suas roupas que ficaram empoeiradas e enrugadas durante a viagem. Tanta água convidativa nas amplas cisternas do Getsemane, cheias de água da chuva, e no Cédron espumoso, agora inundado por causa das chuvas recentes, onde a água ressoa nas pedras como uma sinfonia. E os apóstolos, um após o outro, desafiando a baixa temperatura da água, mergulham nela e então, vestidos da cabeça aos pés com roupas limpas, seus cabelos um tanto lustrosos, pelo borrifo da torrente, tiram água das cisternas que jorram em grandes tonéis, nos quais separaram as roupas de acordo com as cores. Bem, uma vez ensopados aqui, será menos incômodo para Maria lavá-los. Suponho que Maria seja a mulher que fica no Getsemane. Só você, meu querido amiguinho, não pode mudar. Mas amanhã... Na verdade, o rapaz está com um manto limpo, que foi tirado do seu saquinho, tão pequeno que bastaria para as vestes de uma boneca. Mas a túnica do menino está ainda mais descolorida e rasgada que a outra, e Pedro olha para ela apreensivo, sussurrando: como posso levá-la à cidade? Acho que vou cortar um dos meus mantos em 2, porque um manto o cobriria completamente. Jesus, que ouviu este solilóquio paterno, diz: é melhor deixá-lo descansar agora. Esta noite vamos para Betânia. Mas quero comprar-lhe um manto, eu prometi. Certamente o fará, mas é melhor buscar o conselho de minha mãe. Você sabe, as mulheres têm mais experiência nesse tipo de compra, e ela ficará feliz em cuidar do filho. Vocês vão juntos. Pedro está extasiado com o 7º céu de deleite, com a ideia de ir às compras com Maria. Não sei se Jesus expressou todos os seus pensamentos ou se reteve alguns, o que implica que o gosto de sua mãe é mais refinado do que o de Pedro e assim evitaria o choque de tons atrozes. O fato é que ele atinge seu objetivo sem mortificar Pedro. Ele se espalha no olival, que é tão bonito neste sereno dia de abril. A chuva dos últimos dias parece ter prateado as oliveiras e semeado flores. Tão brilhantes são as folhas ao sol e tão numerosas as florzinhas ao pé de cada árvore. Os pássaros estão cantando e voando por toda parte. A cidade está jazida ali, a oeste de quem observa. Não é possível ver a multidão aglomerada lá dentro, mas pode-se ver as caravanas indo em direção ao portão do peixe, e
para outros, com nomes que eu desconhecia, deste lado oriental, e os viajantes são engolidos pela cidade como se fosse uma boca faminta. Jesus está andando para cima e para baixo, observando Jabez, que está brincando com João e os mais jovens. Também o Iscariotes, que saiu do mau humor de ontem, está alegre e brinca. Os mais velhos observam e sorriem. O que dirá a tua mãe desta criança? Pergunta Bartolomeu. Acho que ela vai dizer, ele está muito magro, diz Tomé. Oh não, ela dirá, pobre criança, responde Pedro. Em vez disso, ela vai dizer-te, estou feliz que o amas, objeta Filipe. Eu acho que ela não vai dizer nada, ela vai pressioná-lo contra o coração, diz o Zelote. E tu, mestre, o que achas que ela dirá? Ela vai fazer o que você disse. Ela vai pensar muitas coisas, ou melhor, todas elas, e vai dizer em seu coração, e ao beijá-lo, ela só dirá, bendito sejas, e ela cuidará dele como se fosse um passarinho que caiu do seu ninho. Um dia, ouçam, ela me contou de quando era uma garotinha. Ela ainda não tinha 3 anos, porque ainda não estava no templo, e seu coração estava cheio de amor, emanando como flores e azeitonas prensadas e trituradas em um moinho, todos os seus óleos e perfumes. E no êxtase de amor, ela disse à sua mãe que queria ser virgem para agradar mais ao Salvador, mas que gostaria de ser uma pecadora para ser salva. E quase chorou porque sua mãe não podia entendê-la e não poderia dizer-lhe como é possível ser pura e uma pecadora ao mesmo tempo. Seu pai a satisfez, trazendo-lhe um pequeno pardal que ele salvou quando estava para se afogar na beira de uma fonte. Ele explicou a parábola do passarinho, dizendo que Deus a salvou antecipadamente, e, portanto, ela deveria abençoá-lo 2 vezes. E a pequena Virgem de Deus, a Santíssima Virgem Maria, praticou a sua primeira maternidade espiritual em nome do passarinho, que ela libertou quando estava suficientemente forte, mas o pássaro nunca saiu da horta de Nazaré, onde, voando e gorjeando, confortava a casa triste e os corações partidos de Ana e Joaquim, quando Maria estava no templo. Morreu pouco antes de Ana dar seu último suspiro. Cumpriu seu dever. Minha mãe se dedicou à virgindade por amor, mas, como ela era uma criatura perfeita, a maternidade estava em seu sangue e espírito, porque a mulher foi criada para ser mãe, e é uma aberração se ela for surda a tal sentimento, que é o amor ao segundo poder. Após isso, os outros se aproximaram lentamente. O que queres dizer, mestre, por amor ao segundo poder? Pergunta Judas Tadeu. Meu irmão, há muitos amores e vários poderes. Existe o amor ao primeiro poder, aquele dado a Deus. Depois, há o amor ao segundo poder, o amor de uma mãe ou de um pai, porque se o anterior é inteiramente espiritual, este é espiritual por 2 partes e carnal por uma. É verdade que o afeto humano se mistura a ela, mas o sentimento superior prevalece porque um pai e uma mãe, que o são de maneira sã e sagrada, não só alimentam e acariciam o corpo de seu filho, mas também alimentam e amam a mente e o espírito de sua criatura. E o que digo é tão verdadeiro que quem se dedica a seus filhos, mesmo que seja apenas para educá-los, acaba por amar os seus alunos como se fossem da sua própria carne. Na verdade, gostava muito dos meus alunos, diz João de Endor. Percebi que deves ter sido um bom professor pela forma como lidas com Jabez. O homem de Endor se curva e beija a mão de Jesus sem falar. Prossiga com a classificação dos amores, pede os Zelotes. Existe o amor pela esposa, amor ao terceiro poder porque é feito. Estou sempre falando de amor salutar e santo, metade do espírito e metade da carne. Um homem, além de ser marido de sua esposa, é um professor e um pai para ela, e uma mulher é um anjo e uma mãe para seu marido, além de ser sua esposa. Esses são os 3 maiores amores. E o amor ao próximo? Você não está errado? Ou você esqueceu? Pergunta os Iscariotes.
Os outros olham para ele perplexos e furiosos por causa de seus comentários. Mas Jesus responde placidamente: Não, Judas, veja, Deus deve ser amado porque Ele é Deus. Então, nenhuma explicação é necessária para convencer alguém a ter esse amor. Ele é aquele que é, isso é tudo. E o homem, nada, que participa de tudo, por causa da alma infundida nele por Deus eterno. Sem a qual, alma, o homem seria um dos tantos animais que vivem na terra, seja na água ou no ar. Deve adorá-lo por dever e por merecer sobreviver em tudo, isto é, merecer fazer parte do santo povo de Deus no céu, um cidadão de Jerusalém que não conhecerá para sempre a profanação nem a destruição. O amor do homem, e particularmente da mulher, pela sua descendência, é indicado como uma ordem nas palavras de Deus a Adão e Eva, depois de os ter abençoado, visto que tinha feito uma coisa boa. No remoto sexto dia, o primeiro sexto dia da criação, Deus disse a eles: Sede fecundos e multiplicai-vos e enchei a terra. Eu posso ver sua objeção tácita, e esta é minha resposta a você. Visto que antes do pecado tudo na criação era regulado e baseado no amor, essa multiplicação de filhos teria sido um amor santo, puro, poderoso e perfeito. E Deus deu como primeiro mandamento ao homem: frutifica e multiplica-te. Portanto, ame seus filhos depois de mim. O amor, como é agora o atual procriador de filhos, não existia então. Não havia malícia nem sede detestável de sensualidade. O homem amou a mulher e a mulher amou o homem naturalmente. Não naturalmente de acordo com a natureza como a entendemos, ou melhor, como vocês homens a entendem, mas de acordo com a natureza dos filhos de Deus, sobrenaturalmente. Doces foram os dias de amor dos dois, que eram irmãos, porque nasceram de um pai, mas eram marido e mulher, que se amavam e se olhavam com os olhos inocentes de gêmeos em um berço. E o homem sentia o amor de um pai por sua esposa, osso de seus ossos e carne de sua carne. O que um filho é para seu pai, e a mulher experimentou a alegria de ser filha, protegida por um amor altíssimo, porque sentia que tinha em si algo do homem maravilhoso que a amava com inocência e ardor angelical, nos belos prados do Éden. Mais tarde, na sequência de mandamentos que Deus, sorrindo, deu aos seus filhos amados, vem o que o próprio Adão, dotado pela graça de uma inteligência inferior apenas à de Deus, decretou, falando de sua esposa e de toda mulher por Eva, um decreto do pensamento de Deus, que foi claramente refletido pelo espelho imaculado do espírito de Adão, uma flor no pensamento e na palavra. O homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua esposa, e eles se tornarão um só corpo. Se não houvesse os três pilares dos três amores mencionados acima, poderia haver amor pelo próximo? Não poderia ter existido. O amor de Deus faz de Deus um amigo e ensina o amor. Aquele que não ama a Deus, que é bom, certamente não pode amar seu próximo, que na maioria dos casos é falho. Se não houvesse amor conjugal e paternidade no mundo, não poderia haver vizinhos, porque o vizinho é filho do homem. Você está convencido? Sim, mestre, eu não tinha pensado nisso. É realmente difícil voltar às fontes. O homem está preso na lama há milhares de anos, e essas fontes estão tão altas nos cumes. O primeiro, acima de tudo, é uma fonte que vem imensa, de uma altura imensa, Deus. Mas eu te pegarei pela mão e te levarei às fontes. Eu sei onde elas estão. E os outros amores? Pergunta Simão Zelote e o homem de Endor. O primeiro da segunda série é o amor ao próximo. Na verdade, é o quarto em poder. Em seguida, vem o amor pela ciência. Finalmente, o amor pelo trabalho. Isso é tudo? Isso é tudo. Mas há muitos mais amores, exclama Judas de Queriote. Existem outras fomes, mas não é amor. Eles são a negação do amor. Eles negam a Deus, eles negam o homem. Não pode ser amor porque é negação, e negação é ódio.
Se eu negar o consentimento para o mal, isso é ódio? Pergunta Judas Iscariotes mais uma vez. Pobre de mim, você é mais capcioso do que um escriba. Você pode me dizer qual é o seu problema? O ar rarefeito da Judéia está afetando seus nervos com uma cãibra? Exclama Pedro. Não, gosto de aprender e de ter muitas ideias claras. É bem possível que tenhamos de falar com os escribas e não quero ficar sem argumentos. E pensas que no momento de necessidade poderá tirar a cor desejada do saco onde guarda todos os trapos? Pergunta Pedro. Desvaloriza as palavras do mestre? Você está xingando? Não finja que está escandalizado. Eles não são trapos em sua boca, mas, uma vez maltratados por nós, tornam-se trapos. Tente dar um pedaço de biçuz precioso ao menino. Logo se tornará um trapo sujo e rasgado. E é isso que acontece conosco. Agora, se você espera pescar no momento certo, o trapo de que precisa, com o trapo e com a sujeira dele, não sei o que você vai fazer. Não se preocupe, esse é o meu negócio. Você pode ter certeza que não vou me preocupar. Já tenho problemas suficientes e depois fico feliz em providenciar que você não cause nenhum dano ao mestre, porque nesse caso também cuidaria da sua vida. Você pode fazer isso quando eu faço algo errado, mas isso nunca vai acontecer, porque eu sei como me comportar. Não sou ignorante. Em vez disso, eu sei, e porque sou, não tocarei nenhum lastro para ostentá-lo depois, no momento certo. Mas eu imploro a Deus, e Deus me ajudará por causa do seu Messias, de quem sou o menor e mais fiel servo. Todos somos fiéis, responde Judas com altivez. Você é mau, por que você ofende meu pai? Ele é velho e é bom, você não deve fazer isso. Você é mau e me assusta, diz Jabez com expressão severa, depois de calar-se e escutar com atenção. E isso faz dois, sussurra Tiago de Zebedeu em voz baixa, tocando André com o cotovelo. Embora tenha falado em voz baixa, o Iscariotes o ouve. Vês, mestre, se as palavras do bobo de Magdala deixaram vestígios, diz Judas furioso. Não seria mais agradável continuar a ouvir a lição do mestre, em vez de se comportarem como crianças raivosas? Pergunta o pacífico Tomé. Claro, mestre, conte-nos mais sobre sua mãe. A infância dela é tão brilhante. O próprio reflexo desse brilho torna nossas almas puras, e eu, um pobre pecador, preciso tanto dessa luz, exclama Mateus. O que te direi? São tantos episódios, um mais tocante que o outro. Ela te contou sobre eles? Sim, algum, mas José me contou muito mais, como as histórias mais lindas que poderia contar a uma criança, e também ao feu de Sara, que era alguns anos mais velho que minha mãe, e foi seu amigo durante o curto período em que esteve em Nazaré. Por favor, diga-nos, implora João. Todos estão sentados em círculo à sombra das oliveiras, com Jabez no centro, olhando para Jesus como se estivesse ouvindo uma história celestial. Contarei a vocês a lição de castidade que minha mãe deu à sua amiguinha e a muitas outras pessoas poucos dias antes de entrar no templo. Uma garota em Nazaré, parente de Sara, se casou naquele dia, e também Joaquim e Ana foram convidados para o casamento. A pequena Maria foi com eles e com outras crianças. Ela devia espalhar pétalas de flores soltas no caminho da noiva. Dizem que ela era muito bonita quando criança, e todos brigaram por ela depois da chegada alegre da noiva. Não foi fácil ver Maria todos os dias, pois vivia principalmente em casa, onde amava uma pequena gruta mais do que qualquer outro lugar. E ainda hoje a chama de a gruta de suas núpcias. Então, quando ela apareceu do lado de fora, de cabelos claros, rosada e gentil, foi dominada por carícias. Costumavam chamá-la de a Flor de Nazaré, ou Pérola da Galileia, ou também a Paz de Deus, em memória de um enorme arco-íris que apareceu repentinamente assim que ela nasceu. Ela era de fato tudo isso e muito mais. Ela é a flor do céu e da criação, a pérola do paraíso e a paz de Deus. Sim, a paz de Deus. Eu sou o pacífico porque sou o filho do Pai
e o Filho de Maria, a paz infinita e a doce paz. Naquele dia, todos queriam beijá-la e levá-la no colo, e como era avessa a ser beijada e tocada, disse com gentil seriedade: "Por favor, não me enruguem." Eles pensaram que ela estava falando de seu vestido de linho apertado em sua cintura, seus pulsos e pescoço por uma faixa azul, ou de sua pequena grinalda de flores azuis, com a qual Ana havia adornado sua cabeça para manter seus cachos leves no lugar. E eles asseguraram-lhe que não amassariam o vestido ou a grinalda. Mas, segura de si mesma, uma pequena mulher de 3 anos, parada no meio de um círculo de adultos, ela disse seriamente: "Não estou pensando no que pode ser consertado. Estou falando de minha alma. Pertence a Deus, e não quero ser tocada senão por Deus." Eles objetaram: "Mas nós estamos beijando você, não a sua alma." Ela respondeu: "Meu corpo é o templo da minha alma, e o espírito é o seu sacerdote. As pessoas não podem entrar no recinto dos sacerdotes. Por favor, não entre no recinto de Deus." Alfeu, então com cerca de 8 anos e muito afeiçoado a ela, ficou muito impressionado com a resposta, e no dia seguinte, vendo-a perto de sua pequena gruta, perguntou-lhe: "Maria, quando tu fores crescida, poderia se casar comigo?" Ele ainda estava entusiasmado com a festa nupcial em que estivera presente. E ela respondeu: "Gosto muito de você, mas não te vejo como homem. Vou te contar um segredo. Eu vejo apenas a alma de um ser vivo, e eu amo muito isso, de todo o meu coração, mas eu vejo apenas Deus como o verdadeiro ser vivo, a quem poderei me dar." Esse é um dos episódios. O verdadeiro ser vivo. Essa é uma palavra muito profunda, exclama Bartolomeu. E Jesus responde com humildade e sorriso: "Ela foi a mãe da sabedoria." Ela era, mas ela não tinha 3 anos? Ela era, eu já vivia nela, como Deus estava nela, na sua mais perfeita unidade e trindade, desde que foi concebida. Desculpe-me se eu, pecador, ouso falar, mas Joaquim e Ana sabiam que ela era a virgem eleita? Pergunta Judas Iscariotes. Não, eles não sabiam. Nesse caso, como pode Joaquim dizer que Deus a salvou de antemão? Isso não se refere ao seu privilégio sobre o pecado? Sim, mas Joaquim falou inspirado por Deus, como todos os profetas. Ele mesmo não entendeu a sublime verdade sobrenatural que o Espírito falou por seus lábios, porque Joaquim era justo, assim como para merecer essa paternidade. E ele era humilde. Não há justiça onde há orgulho. Ele era justo e humilde. Ele confortou sua filha por amor paternal. Ele a ensinou por meio de sua sabedoria de sacerdote, já que ele era um guardião da arca de Deus. Como pontífice, consagrou-a com o título mais doce, a Imaculada, e chegará o dia em que outro pontífice de cabelos grisalhos dirá ao mundo: "Ela é a Imaculada Conceição", e apresentar esta verdade ao mundo dos fiéis, como um dogma que não pode ser rejeitado, para que a Santíssima Virgem de Deus, coroada de estrelas, revestida com os raios da lua, que não são tão puros como ela, é, mais brilhante do que todas as estrelas, a rainha da criação e de Deus, pode brilhar, plenamente revelada, no mundo que naqueles dias estará afundando cada vez mais na névoa cinzenta de heresias e vícios. Porque Deus Rei tem como sua rainha no seu reino, Maria. Então Joaquim era um profeta? Era um homem justo. A sua alma repetia, como um eco, o que Deus dizia à sua alma amada por Deus. "Quando iremos a esta mãe, meu Senhor?" pergunta Jabez com olhos ansiosos. "Esta noite. O que você dirá a ela quando a vir?" "Saúdo-te, mãe do Salvador. Está tudo certo?" "Muito bom", confirma Jesus, acariciando-o. "Mas vamos ao templo hoje?" pergunta Filipe. "Vamos lá antes de partirmos para Betânia. E você vai ficar aqui e ser um bom menino. Você não vai?"
Sim, meu senhor. A esposa de Jonas, o zelador do olival, que se aproxima muito silenciosamente, diz: Por que não o leva? O menino está ansioso para ir. Jesus a encara sem dizer nada. A mulher compreende e diz: Estou a ver. Eu ainda deveria ter um pequeno manto pertencente a Marcos. Vou procurá-lo. E sai. Jabez puxa a manga de João. Os professores serão severos? Oh, não, não tenha medo. Em qualquer caso, não é hoje. Dentro de alguns dias. Com a mãe dele, você será mais erudito do que um doutor. João o conforta. Os outros ouvem e sorriem com a preocupação de Jabez. Mas quem o apresentará como se fosse seu pai? Pergunta Mateus. Claro que eu vou, a menos que o mestre queira apresentá-lo, diz Pedro. Não, Simão, eu não vou apresentá-lo. Deixo essa honra para você. Obrigado, mestre, mas vais estar lá também? Certamente, estaremos todos lá. Ele é o nosso menino. Maria de Jonas volta com um manto violeta escuro, que ainda está bom. Mas que cor! Ela mesma diz. O Marcos nunca quis usar porque não gostava da cor. Não admira, e o pobre Jabez com sua tez oliva fica horrível na violenta cor violeta. Mas ele não consegue se ver e, portanto, está feliz por ter o manto no qual pode se vestir como um adulto. Uma refeição está pronta, mestre. A mulher acabou de tirar o cordeiro do espeto. Vamos então. E descendo do lugar onde estavam, vão para a grande cozinha para comer. Inscreva-se no canal, ative as notificações, dê o seu like, comente e compartilhe.